pessoal do 7º ano, né? Tudo bem com vocês? Mais uma aula, né? Graças a Deus a última, de 2021, né? A última videoaula. E nós estamos fechando o último conteúdo, né? Que é o quê? O conteúdo que nós estudamos esse mês. Portugueses chegam à América, né? Inclusive aqui no Brasil. Nós estamos mais voltados para a história da colonização brasileira, não é? Como os portugueses chegaram aqui. Já foi, né, feito um resumo de tudo que aconteceu, da chegada de Pedro Álvares Cabral até aqui. E vocês, no próximo ano, 8º ano, vocês vão estudar mais também, profundamente, a questão da colonização, das revoltas que houve, né, no período de colonização, a história de Dom Pedro, do governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II, ok? Então, nesse momento aqui que vocês estão estudando, esse mês, nós estamos mais falando do processo, digamos assim, de empate ou de conhecimento entre a população que vivia aqui no Brasil, que foi chamada de indígena, não é, pelos portugueses, e eles, os portugueses que vieram da Europa. Portugueses porque vieram de Portugal, espanhóis vieram da Espanha, e assim ingleses que vieram da Inglaterra. E holandeses que vieram da Holanda. Então, a gente vê que tem um processo de colonização feito por esses povos, não é? Que vieram da Europa, que fica do outro lado do Oceano Atlântico, não é? Que é o oceano que banha aqui nosso país, ok? Então, vocês estão estudando até agora e vocês viram que vários livros e vários relatos que a gente vê, não só aqui na escola, mas nos meios de comunicação, é que a maneira como os portugueses chegaram aqui e adentraram em nosso país foi de forma pacífica. Aí já tem livros que dizem, não, foi através de guerras, os indígenas, eles guerreavam, que era uma forma de resistência indígena, brigar não por um território que era seu, porque a gente vê na história do país que o indígena até hoje, a gente vê que eles brigam por a terra, mas a gente não vê eles dizendo, é meu. Eles querem ter a liberdade de viver num país como eu quero ter liberdade de viver aqui no Brasil, como vocês querem viver aqui no Brasil livremente. Tem direito a tudo que lhe é de direito, que é colocado lá na Constituição brasileira. Então, essas formas de resistência entre indígena e português é porque esses direitos, a gente vê que no início da colonização e até hoje, quando a gente vê, por exemplo, um manifesto de indígena lá em Brasília, a gente vê que é porque esses direitos eles não estão sendo respeitados, não é? Então, essa identidade indígena faz com que a briga não seja uma guerra atualmente, mas uma forma pacífica de lutar por seus direitos. Agora, no início da colonização, foi assim, teve momentos que foi, e teve momentos que não. Quando eles precisaram guerrear, eles guerreavam, não é? E para vocês terem uma ideia, que já foi falado aqui, mesmo eles guerreando com armas de pequeno porte, porque não se compara uma arma de um português com a arma indígena, não é? Eles também conseguiram várias vitórias. E aí, na página 118 do livro de vocês, eu estou fazendo aqui um resumo do que justamente está falando essa parte aí, essa página. Não é a dominação, a aliança, os acordos ao longo dos séculos, não é? Vem fazendo com que essas formas de resistência elas venham mudando e que o colonizador europeu ele fez com que a população, não só a população nativa aqui do Brasil, como a população que foi trazida da África como escravo, não é, sofreram na mão dos colonizadores. É justamente isso aí que vocês têm que entender. Teve a resistência dos tupi-guaranis, dos tupinambás, do G, do Aruaque, do Guaraicu, várias tribos indígenas, elas têm uma forma de resistência e uma maneira de viver em sociedade, nas tribos, que é o locais onde elas vivem. E você, não só agora no 7º ano, mas durante todo o processo de história do Brasil, vocês vão ouvir falar dessas 3 raças, não é? Que, digamos assim, multiplicou essa população brasileira, que elas foram a origem, as 3 raças que realmente colonizaram o Brasil foram essas 3. Apesar da raça branca, do português, a gente vê que ela tem um maior desenvolvimento,
né, no processo histórico, cultural do nosso país. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Então, quando a gente vê a história indígena e a história do africano, geralmente é contada de forma errada, porque a gente só vê eles como coitados, como pessoas que realmente não tiveram seus direitos reconhecidos, mas que muitos deles se destacaram, né, na história do Brasil. A gente vê vários nomes de índios que se destacaram e nome também de africanos que se destacaram. É tão comum a gente ver, por exemplo, na história, vocês vão ver muito, na história dos direitos por uma sociedade igualitária, nós ouvimos falar muito na questão, né, das revoltas que houve em Minas Gerais. E um dos destaques para essa questão é Tiradentes, não é? 21 de abril é considerado dia de Tiradentes porque ele foi um mártir dessa independência. Aí, por exemplo, agora em novembro, 20 de novembro, dia da consciência negra, uma pessoa que se destaca como um guerreiro pelos direitos do negro, Zumbi dos Palmares. Então, a gente vê que a história, ela não está só nos livros e não só é contada como um conto de fadas, não. A história está no dia a dia da gente. E a gente tem que respeitar, né, esses direitos. Então, eu acho assim, que os indígenas, no mundo imaginário português, ele era de um jeito. Até no livro é contado de forma que engrandece o colonizador, não o indígena. E vocês, aqui no livro de vocês, ele repassa isso para vocês, tá bom? Então, nós, no próximo ano, nós vamos estudar isso mais profundamente, se Deus quiser, que vocês vão estar lá no 8º ano. E, com certeza, eu tenho não tenho certeza absoluta, mas a gente espera que as aulas sejam presencial. E aí, a aula presencial, ela é melhor porque a gente, né, tira dúvida, tem aquele debate. E nós vamos parar por aqui. Tem uma atividade aí na página 121. E aí agora, após essa explanação que eu estou fazendo aqui com vocês, essa exposição, então vocês vão responder as questões. Eu vou colocar todas as respostas aqui, tá bom? Do 1º até o 8º, ok? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, né, história. Quem não aprendeu, né, ainda tem muito tempo ainda por à frente. Mandem os simulados, pessoal, porque nós vamos precisar desse simulado para poder estar avaliando vocês. Então, né, espero que no próximo ano seja melhor do que esse. E estamos esperando vocês. Boa sorte, boas férias, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até o próximo ano. Vamos estudar, e tirar 10.